Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqueles que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 12 e 13. Eu quero dar continuidade à mensagem que nós já tivemos oportunidade de iniciar sobre este assunto de suma importância, de suma relevância para a nossa vida espiritual. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis, exultando. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Este é um assunto, que nós temos tratado já tem um bom tempo, e eu acredito que até a volta de Jesus estaremos também falando sobre este assunto, porque sempre a nossa fé precisa ser revigorada, renovada, através dos conhecimentos da palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, é uma grande dificuldade, principalmente da geração de hoje, entender e saber conciliar entre o amor de Deus e a sua justiça, entre nós sermos chamados por Deus e muitas das vezes, ou por que não dizer, a maioria das vezes, nós não somos poupados das lutas, mas somos socorridos em meio às lutas. Portanto, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, assim como o apóstolo Pedro, eles afirmaram categoricamente que se nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo, co-participantes do sofrimento, também Deus, no momento aprazado, Deus ele vai derramar toda a glória e toda virtude sobre aqueles que confiam na sua palavra. Amém? Meus amados, o apóstolo Pedro, ele escreveu a sua primeira carta aos crentes da diáspora, os crentes que se encontravam dispersos, os crentes que estavam espalhados por todas as partes por conta da perseguição da igreja de Roma, por conta da perseguição dos romanos. Então eles estavam e foram arrancados dos seus lares, desinstalados da sua terra, da sua família, e estavam vivendo em momentos de grandes perseguições. Os bens deles estavam sendo saqueados. O clima era de tensão e muito medo. Toda a igreja estava vivendo uma grande tensão naquele momento. Embora odiados pelo mundo, eles eram eleitos de Deus. Embora rejeitados pelo mundo, eles eram escolhidos por Deus. Portanto, meus amados irmãos, embora eles estavam sendo desarraigados das suas terras, sofrendo muitas das vezes opressão, mas eles estavam sendo ao mesmo tempo guardados pelo poder de Deus. Então não é diferente nos nossos dias atuais. Cada um de nós vivemos, cada um de nós enfrentamos as nossas guerras.
as nossas dificuldades. Cada um de nós temos as nossas lutas. Cada um de nós temos os nossos desafios. Cada um de nós temos que enfrentar as dificuldades da vida e como enfrentá-las. É sobre isso que eu quero falar aqui nesta noite. Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos reflitam e guardem na sua mente que o povo de Deus não deve estranhar o sofrimento. Foi exatamente isso que o apóstolo ele quis dizer para a igreja. Olha, eu não quero que vocês estranhem o sofrimento. Meus irmãos, presta atenção numa coisa. Se Deus permite que você enfrente a dor, a luta, a dificuldade, as adversidades da vida, é porque Deus ele tem uma promoção para você. Se Deus autoriza nós enfrentarmos dificuldades, provações, é porque Deus ele tem os seus propósitos. E um deles é esculpir a imagem do seu filho em nossa vida. É fazer de você um soldado, uma guerreira melhor. É fazer de você um homem, uma mulher mais resiliente. É fazer de você um homem, uma jovem, um jovem mais resistente. É fazer de você um soldado, uma guerreira de Cristo, que esteja preparado para enfrentar qualquer tipo de situação. Deus não cria soldadinhos de papel e não cria bibelôs na sua casa. Ele está forjando aqui soldados. Estão aqui nessa noite? Os soldados estão aqui nessa noite? Estão meio tímidos ainda. Deus ele chamou você para te preparar. Deus ele te chamou para você entender que nós não podemos de forma nenhuma estranhar o sofrimento, porque o sofrimento ele faz parte da agenda do crente. Jó ele enfrentou uma grande provação e ele era o melhor da sua geração. Daniel enfrentou uma grande e dura provação, mas em meio à provação Deus colocou Daniel entre os príncipes. Deus não poupou Daniel, sendo ele, a Bíblia diz que nunca houve na história homens como Daniel, Jó e Noé. Mas mesmo sendo um homem brilhante como ele era, Deus não deixou e não poupou Daniel de ser colocado na cova dos leões. Mas Deus livrou ele na cova dos leões. Mesmo Misael, Ananias e Azarias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo homens fiéis e íntegros, retos diante de Deus, a ponto de colocarem as suas próprias vidas diante de uma situação muito séria, porque eles preferiram morrer do que se prostrar perante a imagem fabricada pela ordem de Nabucodonosor. E aqueles 3 jovens, eles rejeitaram de se prostrar perante aquela imagem, porque na mente deles só existe um Deus, só existe um Criador, só existe um Senhor, só existe um Deus, o nosso Deus que está lá em cima. O meu joelho não se prostra perante homens, o meu joelho não se prostra perante imagens, o meu joelho não se prostra perante coisa alguma, a não ser Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o grande arquiteto do universo. Somente Ele merece glória. E eles disseram abertamente, e disseram, olha, ainda que Deus não nos livre da fornalha, mesmo assim preferiremos morrer do que nos prostrar perante isso. Deus livrou. Deus livrou e colocou um anjo lá dentro, livrando e poupando aqueles jovens de serem mortos e queimados vivos. E nem cheiro de fumaça tinha nos seus corpos. Mas você acompanha ao longo da história, principalmente na época de Roma, o imperador Nero, a história diz que na época de o imperador Nero faltou árvores, madeira na cidade, porque todas foram cortadas para ser usadas como postes, para pendurar cristãos que eram torturados e pendurados e serviam de tochas humanas durante a noite, para tentar atemorizar e aterrorizar o coração daqueles que ainda permaneciam naquela fé. Mas quanto mais perseguiam os cristãos, mais eles se fortaleciam.
Quanto mais eles perseguiam para tentar destruí-los, mais eles se fortaleciam e cresciam espiritualmente na presença do Deus, o Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, José enfrentou duras provas, mas como eu disse agora há pouco, se Deus permite que cada um de nós enfrentemos lutas e adversidades na vida, é porque Deus ele quer te levar para um nível mais elevado. Ele quer te conduzir para o próximo nível. Luta na vida do crente fiel significa promoção. Luta na vida do crente fiel significa crescimento. Luta na vida do crente fiel significa aproximação de Deus. Luta na vida do crente fiel significa que está próximo o momento dele tocar a trombeta da vitória. Luta na vida do crente fiel significa que ele está preparando um testemunho glorioso, requintado, enriquecido, para transmitir o coração daqueles que nunca ouviram a palavra da verdade. Como o apóstolo Paulo poderia gritar, pregar abertamente aos incautos, inconstantes e até mesmo aqueles incrédulos, se ele não tivesse vivenciado situações críticas em seu ministério? Como que Paulo poderia falar assim, olha, Deus me livrou, se Deus não livrou? Mas ele pôde dizer, olha, eu estava sendo conduzido para Roma, e no meio do caminho, uma grande tempestade, um grande vento chamado Aquilão, ele veio, mas Deus me deu a revelação e disse, pouparei a tua vida e todos os tripulantes, Paulo. A embarcação vai afundar, mas vocês não afundarão. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, no meio de cada prova e luta que você enfrenta, tem um propósito. Eu vou repetir. Em cada luta e provação que você enfrenta, há um propósito. Deus não desperdiça a oportunidade. Deus não joga fora a oportunidade. Você quer sair deste nível de muitas das vezes de lutas e provas? Passa a glorificar ao invés de reclamar. Passa a exaltar e agradecer ao invés de criticar. Passa a aceitar a vontade de Deus, como o apóstolo ele indica aqui. Na palavra dele, ele afirma que nós devemos estarmos contentes e alegres por serem co-participantes do sofrimento de Cristo, porque assim também seremos co-participantes das grandes glórias eternas. Você crê nisso? Diga graças a Deus. Olha o amor de Deus, olha só o plano de Deus. Deus preferiu destruir um navio, poupar 270 homens, para levá-los até a ilha de Malta. Porque naquela ilha de Malta havia um homem chamado Públio, cujo seu pai estava doente, era um líder tribal, e o apóstolo Paulo foi usado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito Santo, para curar o ente querido de Públio. O nome do Senhor foi glorificado no meio daquela provação. O nome do Senhor foi exaltado no meio daquela grande dificuldade. Meus amados irmãos, às vezes você entra numa prova, mas às vezes é para poder socorrer outra pessoa. Amém? Às vezes você reclama porque isso ou aquilo, é porque Deus está enriquecendo o seu testemunho, para que você possa abrir o teu pulmão, a tua boca amanhã, para edificar o coração daqueles que estão pensando em desistir de tudo, jogar a toalha, até mesmo cometer um suicídio, abandonar a igreja, abandonar a fé. Deus ele está forjando você em um grande instrumento em suas mãos. Você crê nisso? Diga glória a Deus. O apóstolo Paulo e Silas estavam indo para fazer a obra missionária. Coisa boa, todo mundo quer fazer missão, né? Principalmente nas grandes metrópoles. Mas Paulo foi numa cidade de grandes conflitos. Eu não quero contar toda a história, mas em Filipos, eles foram açoitados com varas. Eles foram humilhados diante de toda a população, fazendo a obra de Deus, expulsando demônios. Irmãos, não pense que você vai fazer a obra de Deus e você vai ser aplaudido, não. Não espere isso. Amém? Não espere. Não espere receber aplausos e reconhecimento de homens. Espere receber sim, da parte de Deus, o seu galardão que está guardado com Ele. Porque Deus, no momento certo, Ele vai te galardoar. No momento certo, Deus ele vai te presentear. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. E quem converte um pecador, trazendo ele para a verdade novamente, brasas de fogo amontoa sobre a sua cabeça.
Aqueles 2 discípulos encorajados, fazendo a obra de Deus, foram lançados no cárcere. Mas lá no cárcere Deus tinha uma obra extraordinária para fazer na vida do carcereiro e toda a sua família. Aquela luta, aquela dificuldade, aquele açoite, aquela humilhação, aquele sofrimento que eles sofreram, tudo por causa da alma que estava perecendo. Mas Deus precisava de levar ele até o cárcere, e foi o meio que Deus encontrou. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de guardar no nosso coração: o povo de Deus não deve estranhar o sofrimento e as lutas. Nós não entendemos em toda a essência, mas nós temos que entender uma coisa: Deus, ele sempre sabe o que faz. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Deus sempre sabe o que faz. Segundo lugar, o povo de Deus deve alegrar no sofrimento, como eu disse agora há pouco. Meus amados irmãos, a questão central não é se vamos ou não passar pelo sofrimento neste mundo, mas como nós vamos reagir diante dele. A sua reação vai determinar o tempo que você estará no meio do vento, no meio da provação. Amém? A sua reação. Se você entrar no meio da prova, da luta, da dificuldade, já murmurando, queixando, chutando o balde, blasfemando, isso não vai te tirar da prova. Isso vai deixar você lá na casa do olheiro para ser quebrado e ser feito um novo vaso. Amém? Mas o crente, quanto mais bate, como diz aí alguém, não sei quem, é como omelete: quanto mais bate, mais cresce. Amém? Quanto mais bate, mais desenvolve. Eu disse para um irmão esses dias, um grande amigo, ele disse assim: meu irmão, não reclame da luta não. Sabe por quê? Porque se você pegar qualquer guerreiro da épocas antigas, qualquer grande guerreiro de um exército, todo exército tem que ter um bom general e um bom guerreiro, que todos os outros demais guerreiros têm que olhar para ele e espelhar: fulano de tal está aqui, Golias está na batalha, então vamos vencer. Se Davi está na guerra, os nossos inimigos vão ser derrotados. Todos os outros demais guerreiros se sentem encorajados. Todo exército tem que ter um bom guerreiro. E todo bom guerreiro carrega no seu corpo físico as marcas de batalha. Você jamais se tornará um bom guerreiro de Cristo, uma boa guerreira de Cristo, se você não carregar na sua vida as marcas de guerra. Marcas de guerras essas que são os testemunhos, as lutas. Meus amados irmãos, o grande segredo não é simplesmente se nós vamos ou não enfrentarmos as lutas, que vamos, mas o grande segredo é como nós vamos lidar com ele. Amém? Então Deus, Ele quer nos forjar, nos preparar para momentos mais gloriosos diante da presença dEle. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro, ele diz assim: alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Meus amados, nós devemos sim olhar para o sofrimento na perspectiva da recompensa que teremos na segunda vinda de Cristo. O sofrimento, a luta, a dificuldade que nós enfrentamos aqui, tudo é transitório, tudo passa, não é para sempre. Amém? Mas Deus, Ele tem nos preparado algo muito maior e mais superior lá no reino celestial. Quem aguarda esse momento? Amém? Cada um de nós temos uma missão. Cada um de nós temos uma missão. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te elegeu, Deus te predestinou. Você crê que Deus te escolheu? Você crê que essa escolha não partiu de você primeiramente? Você crê nisso de todo o seu coração? Então a Bíblia afirma categoricamente, ela afirma: não me escolheste vós a mim, mas fui eu que vos escolhi. Então Deus te escolheu. Amém? Deus te escolheu. Você está feliz por isso? Você está aqui nessa noite, eu quero acreditar nisso. Você está aqui nessa noite não é porque alguém te convidou, porque Deus te convidou primeiro. No reino dele não entra ninguém. Não entra salteador, não entra ninguém que não seja convidado por ele. Só entra quem é convidado. Festa só entra quem tem convite. Não entra penetra, porque se tiver penetra, ele é removido do local, do ambiente. Só entra quem é escolhido. Que Deus escolhidos. Que maravilha, hein?
E o interessante é que você foi escolhido não é porque você é uma pessoa bonita exteriormente, ou tem algumas qualidades e virtudes interiormente, ou porque você tem algumas condições financeiras destacáveis. Não, você foi escolhido porque você não tem absolutamente nada. Deus olhou para você incondicionalmente e te ama incondicionalmente. Nós, mesmo não tendo nada para oferecê-lo, Deus nos amou. Amém? Mesmo nós, sabendo Deus que nós iríamos decepcioná-lo muitas e centenas e milhares de vezes na presença dele, mesmo assim ele não desiste de você. Amém? 400 anos antes de Ciro, o persa, nascer, Deus lhe disse: olha, eu já sabia que era ti. Eu já tinha predito, eu já sabia que era você. 400 antes do seu nascimento, eu já tinha falado que você ia nascer. Jeremias, antes que se te formasse no ventre da tua mãe, eu já te escolhi, e as nações te dei por profeta. Amém? Em Efésios capítulo 1, a Bíblia afirma que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Que coisa gloriosa, hein? Antes que o mundo viesse a ser criado, você já foi criado no coração de Deus? Será que é isso? É isso. Está feliz por isso? Amém? O que significa isso, pastor? Significa que você tem que abrir a sua boquinha e glorificar Jesus hoje. Você tem que se alegrar, jogar por terra toda tristeza, toda angústia, todo trauma. Amém? Pastor, eu não consigo ser feliz, eu não consigo alcançar o próximo nível. Sabe por quê? Porque ainda há muitas lacunas abertas, feridas abertas na sua alma, que precisam de ser cauterizadas, cicatrizadas, curadas. E nós devemos entender isso. Tem pessoas que não conseguem avançar espiritualmente na presença de Deus, porque há muitos bloqueios que te impedem a você avançar e tomar posse de tudo que Deus ele tem para você. Para de olhar para você mesma, para você mesmo, com um olhar de menosprezo. Desde pequeno você tem feito isso. Você tem olhado os seus entes queridos, você tem olhado as pessoas, e pessoas têm olhado para você e desacreditado você. Você nunca vai conseguir, você não nasceu para isso, você é incapaz, você é um burro, você é um inconsequente, você não vai conseguir nada. Meus amados irmãos, não importa que aquelas palavras amaldiçoadoras que ficaram fixadas na nossa mente desde pequenininho, não importa. O que importa é que Deus ele tem o poder de removê-las todas elas. Deus ele pode mudar a tua sorte. Nós temos, já falei numa mensagem aqui atrás aqui tem um órgão chamado cerebelo. É o HD da nossa mente, do nosso cérebro. E aqui está armazenado, segundo os neurologistas, dizem que aqui está armazenado toda a informação, desde quando você estava no ventre da tua mãe. Tudo está armazenado. E às vezes temos atitudes no presente que nós não entendemos. Por quê? Há bloqueios que ainda estão nos travando nos momentos de nós alçarmos voos mais elevados na presença de Deus. Às vezes está na hora de você ir para o próximo nível. De repente você tem um travamento, tem um bloqueio, você não consegue, você não avança. Porque sua mente, o seu subconsciente, o seu consciente, muitas das vezes ele trabalha contra você por conta desses armazenamentos que estão lá no seu HD, entre aspas, que tempo em tempo ele lhe trava, e você precisa destravar, você precisa de fazer uma limpeza. E quem faz essa limpeza é o Espírito de Deus na nossa vida, é a palavra de Deus na nossa vida. Eu quero que você entenda uma coisa: você pode, você é capaz, você é escolhido, você é bonito, você tem todas as condições necessárias para ser um vencedor. Deus te levantou, Deus te escolheu, você é a coroa da criação de Deus, e não tem nada que possa mudar isso. Você tem que crer nisso. Você não vence por causa da desenvoltura pessoal que você tem. Você vence pela capacidade que o Altíssimo nos proporciona. Quem me entende aqui? Amém? Então não deixe que nada venha bloquear a tua fé. Não deixe que nada venha interceptar o seu sucesso. Não deixe que nada, as dores, as dificuldades. Olha para a dificuldade de cabeça erguida. Grandes empresários, no momento de crise agora. Você está achando que a gente está vivendo em dias de crise? Para muita gente, sim. Mas em Dubai, está lotado. Os aviões estão lotados, $60 mil. Lotados. De gente indo para passear. Amém, pessoal? Nós temos que entender
que é Deus que muda a nossa mente. Amém? Temos que olhar com a visão de Deus, com o olhar do farol alto. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você tem que parar de pensar negativamente. Você tem que parar de dar ouvidos às pessoas. Você tem que parar de dar ouvidos, conselhos alheios, que muitas das vezes servem para poder te travar, te impedir. Chega perto de uma pessoa e compra um carro novo, chega perto dele e fala assim: aí, meu irmão, meu amigo, olha aí, carro bonito. É, poxa, bonitão, hein? Top, hein? No dia seguinte, ele falou assim: por que você não comprou aquele outro carro? Esse aí é meio ruim de comércio, na hora que você vender, você vai ter dificuldade. Né? Então, eu estou dando um exemplo aqui, que muitas das vezes, às vezes, nós, ao invés de encontrarmos um encorajamento, uma pessoa ao lado para poder te motivar, te aconselhar, para poder alegrar com o seu sucesso, nós encontramos muitas das vezes bloqueios. E nós temos que aprender a lidar com esses bloqueios. Amém? A sua mente tem que estar curada. O seu campo emocional tem que estar totalmente avançado para lidar com esses conflitos, para você não deixar ser impedido de qualquer coisa, porque você anda não pela vista, mas sim pela fé. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Se alguém disse para você que você não é capaz, eu digo para você em nome de Jesus que você pode. Se alguém disse para você que você é burra e você é burro, você puxou no fulano e beltrano, que você não tem capacidade, eu digo para você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode qualquer coisa. Qualquer coisa. É Deus que nos capacita. Ore, peça a Deus. Clame: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, capacite-me. Deus vai te capacitar. Não importa da onde que você saiu, não importa como foi o início da sua jornada, o mais importante é como nós vamos sair depois dela. Amém? Terceiro ponto: o povo de Deus deve avaliar o sofrimento. Irmãos, não são todas as lutas que provêm da parte de Deus, não. Como eu disse aqui anteriormente, são lutas quando vêm da parte de Deus, não é luta, é promoção. Lutas quando vêm da parte de Deus é aprimoramento, é oportunidade, é avanço, é crescimento, é desenvolvimento. Quem me entende? Mas há muitas lutas que não tem nada a ver com relação a Deus. Há muitas pessoas que precisam de avaliar as dificuldades. Há muitas pessoas que estão enfrentando dificuldades por causa de uma coisa que fez e Deus não aprovou. Não estava dentro da vontade de Deus. Quem está me entendendo? Amém? O apóstolo Pedro diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Amém? Quem está feliz? Se você foi injuriado, glorifica a Deus. Amém? Porque bem-aventurados sois vós. Amém? Porque repousa o Espírito Santo sobre a tua vida. Portanto, meus amados irmãos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele afirma que nós não podemos sermos comparados com os incrédulos, com aqueles que não temem a palavra de Deus. Porque se nós andarmos de uma forma desregrada, desorientada e sem a visão celestial, com certeza Deus não nos respaldará muitas das vezes no meio das lutas e dificuldades. As maiores lutas que nós enfrentamos, boa parte das lutas que nós enfrentamos, às vezes não vem da parte de Deus, vem daqueles que causam as próprias lutas. Por isso que a Bíblia diz, o profeta, ele diz assim: quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade. Deus não mandou você fazer aliança com aquele ímpio, mas você fez. Deus não mandou você casar com aquele ímpio, com aquela ímpia, mas você casou. Deus não mandou você fazer aquela viagem, mas você fez. Deus não mandou você comprar aquilo, mas você comprou. Era para comprar, pastor? Era, talvez no momento futuro, mas não foi naquele momento. Então nós precisamos de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E quem é dirigido pelo Espírito Santo age de acordo com o Espírito. E o Espírito Santo, ele é conhecido como o Espírito da sabedoria. E o Espírito da sabedoria, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que é o momento certo de avançar, o momento certo de parar e o momento certo de reagir.
Então nós devemos ter esse entendimento. Por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem me entende, diga graças a Deus. Amém? Como disse José, ele tinha todas as oportunidades e todos os motivos do mundo para ser um jovem revoltado, para criticar a Deus. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi invejado pelos seus irmãos, ele foi desacreditado pelos seus próprios pais. O pai dele disse assim: José, o que você está querendo dizer com o seu sonho? Que eu, a tua mãe e os seus irmãos vão se prostrar perante você? Você está louco? Você está dizendo que você vai ser maior do que nós? José, não sei, eu não quero dizer nada, eu só estou dizendo para o Senhor que eu sonhei. E a partir daquele momento, daquele sonho, a vida dele, virou do avesso. Mas Deus estava no negócio, porque Deus é que deu o sonho. Quantas pessoas estão enfrentando lutas, perseguições, estão sendo odiados, perseguidos por conta de um sonho, por conta de um propósito, por conta de um objetivo pessoal, mas infelizmente você compartilhou com a pessoa errada. Nunca compartilhe visão com quem não sonha. Nunca compartilhe sonho com quem não sonha. Nunca compartilhe sua visão com quem não tem visão. Águia anda com águia, né, Claudinho? E tem águia que tem 2 bicos, né? No mundo espiritual, né? Eu acredito. Tem gente que tem uma visão tremenda. Amém? Tem gente que tem tanta visão que ele consegue prever o alvo na frente e acerta. Tem gente que consegue prever sem o alvo. Visão de Deus. E é só Deus que abre os olhos do homem. Você crê? Você crê de todo o coração? José viveu aquele inferno em vida, mas ele perseverou, ele não queixou, ele não murmurou, ele permaneceu, ele não transgrediu. Ele poderia ter transgredido adulterando com aquela mulher. Potifar lhe diz assim: José, você é um jovem, você é uma pessoa que eu confio, portanto eu vou te dar toda a autoridade na minha casa. Você tem autoridade sobre as minhas finanças. Você pode fazer investimentos, você pode vender, comprar escravos, comprar imóveis, você pode fazer o que você quiser com o meu dinheiro. Você manda na minha casa, você faz tudo aqui. Compra, vende, economiza, faz o que você quiser. Só uma coisa que você não pode fazer: a mulher é minha, não toque nela não. Só isso. O resto você pode fazer o que você quiser. O diabo mexeu onde que Potifar lhe disse. Mas José se manteve firme. Aquela mulher leviana, ela quis ter um envolvimento com José, mas José, na mente dele, ele pensava o seguinte: meu pai não está aqui para me ver, a minha esposa não tenho, a minha mãe também não está aqui, não tem testemunha, eu posso andar com essa mulher, ninguém vai ver, ninguém vai saber, mas o meu Deus vai saber. Olha só o que é uma fé inteligente, o que é uma pessoa que não anda somente por vista, anda por visão. Olha só um crente inteligente, ele pensou, ele não era um crente nominal, ele era um crente que tinha consciência que o Deus dele vê todas as coisas. Tem pessoas que infelizmente ele tem mais medo dos olhos da multidão do que os olhos do Criador. Não, o que eu estou fazendo aqui ninguém pode saber, eu tenho que fazer aqui na moita, escondidinho, ninguém pode saber desse pecadinho não, ninguém pode saber desse segredinho não, esse segredinho aqui é meu e do fulano só, mas ninguém sabe. Eu quero te dizer que o diabo sabe e Deus também sabe. Amém? Sirva a Deus da seguinte perspectiva: os olhos de Deus tudo vê, tudo contempla, tudo vê. Amém? Sirva a Deus, não como se Deus fosse um tolo, um cego, um velho gagá, que está tão ocupado na eternidade que não consegue ver o que você faz. Deus contempla todas as coisas, está em todo lugar ao mesmo tempo, sonda todos os corações, sonda todas as mentes. E a Bíblia diz que antes que você fale qualquer palavra, Ele já sabe o que você vai falar. Tenha consciência disso. A Bíblia afirma que, olha só, coisa simples, um pardal cair do céu, segundo os ornitólogos, quantos pássaros tem no mundo? Quantos trilhões de pássaros tem no mundo? Mas Deus, Ele sabe. Ele sabe. A Bíblia diz assim que não cai um pássaro do céu sem que Deus saiba. Já pensou? Você sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Não vale debochar quem não tem, hein? Nada de deboche.
Já tem gente pensando mal, ó. Mas Deus sabe. Quem me compreende? Amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, vamos avaliar o sofrimento. Vamos usar nossa fé de uma forma inteligente. Vamos servir a Deus de uma forma sábia e coerente. Porque Deus está aqui nessa noite para abençoar você. Condensando em 1 minuto, Deus está dizendo o seguinte: pastor, ainda não peguei. Não. Condensando tudo para você aqui em 1 minuto. Deus, Ele quer que você continue fiel mesmo meio às provas. Se você enfrentar provas, Deus, Ele é contigo. No meio das provas, Deus, Ele vai te elevar em patamares mais elevados. Ele quer esculpir a imagem do Filho dele em você, e para isso Ele precisa de te esfoliar às vezes, moldá-lo. Amém? Então, use a sua cabeça e seja sábio. Não contribua para que as lutas corram atrás de você, mas contribua com a sua inteligência, praticando a verdade. Com isso, as bênçãos correrão atrás de você. Amém? Você vai estar correndo, a bênção está no seu pé. Espera aí, calma, vai devagar, vamos embora. Amém? As bênçãos vão correr atrás de ti. Assim como diz em Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão e te abençoarão. Assim diz o Senhor. O prazer de Deus é ver vocês abençoados. O prazer de Deus é ver o nome do Senhor glorificado na tua vida, na vida da sua família, na sua casa, em todos os aspectos e sentidos. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e sempre abundantes na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.